A força de vontade e apoio de pessoas de bem, ferramentas do dia a dia de Ângelo Cuco. Ângelo escapou à morte num acidente de viação. Hoje luta contra a discriminação. Cá no nosso país, ver uma pessoa com deficiência não se difere de ver um extraterrestre. Até pessoas admiram quando vê uma pessoa com deficiência. Tipo, ei, tá a ver? Até outros se assustam. Por exemplo, na família há pessoas que quando vêm visitar, outros choram. Depois de vencer o preconceito, sair de casa sem ajuda, outro desafio. Este é o trajeto que o Ângelo faz sempre que tem que sair de casa até o parque para apanhar o transporte público. Para uma pessoa sem deficiência é já um pouco complicado circular por aqui. Imagina para o Ângelo, ele conta que tem que fazer mais de 1 hora para chegar ao parque onde apanha o transporte público, uma distância que pode-se fazer em 3 minutos. O momento de lazer arremessou Carolina a uma cadeira de rodas. Passeava com amigos quando uma bala perdida foi se alojar no corpo dela. Há 20 anos que tem a vida ligada a esta cadeira, mas isso não condicionou a força de se formar em contabilidade. Hoje tem emprego fixo. Por conta de eu ter que acumular a urina durante muito tempo, praticamente eu entrava às 7 para sair às 13, então tentava sempre segurar durante esse período para não ter que descer e subir 2 vezes. Com isso, acabei tendo diversas infecções urinárias por conta desse aperto que eu passava. Os poucos acessos para cadeirantes bloqueados em vários pontos. Os passeios continuam a ser construídos sem contar com esta camada. São obstáculos que só pioram a mobilidade. O pequeno Tomás, com 6 anos de idade, adquiriu a deficiência depois de chorar quase 1 semana após o nascimento. Um choro que paralisou a voz e os membros. O médico disse que ele tinha hidrocefalia e nós tínhamos que controlar, ver o crescimento dele. Não estou a ver o melhoramento mesmo, porque tudo está parado. A luta dos pais é conseguir uma cadeira de rodas, pois quando o pequeno não está no colo, fica deitado, mas sempre na companhia de alguém. Dói de fato, mas já não tenho como fazer. Por isso estamos a tentar isso. A gente principalmente apanha uma carinha para pelo menos estar na sombra, apanhar o ar. Dados do censo de 2017 indicam que o país possuía cerca de 3% do total da população, ou seja, cerca de 800 mil pessoas com deficiência. O país ainda não possui uma lei específica para as pessoas com deficiência, o que torna mais difícil a vida desta classe. Por exemplo, para a componente da educação, que é uma política que eu ao mesmo tempo chamo de contraditória, não é? Porque a priori é uma política que nos parece muito inclusiva, não é? Fala um pouco da abertura que tem para a recepção de pessoas com deficiência, mas depois quando nós aprofundamos um pouco mais a política, vemos que a política ela também acaba sendo uma política discriminatória. O Ministério do Gênero e Ação Social trabalha neste momento em coordenação com a sociedade civil para a elaboração desta lei, enquanto isso ocorre-se no regulamento que ainda assim não satisfaz. Então, nós como governo, como ministério, um ministério que coordena as ações na área das deficiências, temos estado a trabalhar com as instituições, neste caso os municípios, com o próprio Ministério das Obras Públicas, para que aquele instrumento, aquele regulamento seja de domínio público e para que as instituições respeitem. Enquanto se avança para a proposta de lei sobre a pessoa com deficiência, a vontade de viver coloca abaixo as barreiras e preconceitos. Já superei. A pessoa com deficiência é a pessoa mais forte do mundo.